Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Esther, capítulo 1, do primeiro verso até o verso de número 12. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono de seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa do real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vaste recusou vir, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Até aqui, palavra bendita. Meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas são diferentes, você sabe disso. E porque as pessoas são diferentes, elas têm maneiras diferentes de entender a vida e de interpretar a vida. As pessoas têm maneiras diferentes de interpretar a história. Alguns interpretam a história na perspectiva da sua fé. Outros interpretam a história na perspectiva da sua falta de fé. Alguns olham para a vida e conseguem crer ainda mais quando veem o que acontece ao seu redor. Outras pessoas olham para a vida e creem ainda menos por perceber o que acontece ao seu redor. Eu fui fazer uma visita no ano passado para um dos presbíteros da nossa igreja lá em Marília, que tinha sofrido um acidente bastante grave na estrada que ligava Marília a Tupã. E o acidente foi tão grave que o carro não só teve perda total, como ficou irreconhecível. Você não dizia que marca era o carro, qual que era o modelo do carro. E quando o carro ficou naquele estado e as primeiras notícias do acidente começaram a chegar, um jornal da cidade foi até o local, da cidade de Tupã, para fazer uma matéria sobre o ocorrido. E a frase que o jornal destacou para chamar a atenção para a matéria foi a seguinte: motorista é salvo por um golpe de sorte. Primeira frase que eu ouvi quando cheguei à casa do nosso presbítero foi totalmente diferente dessa. Assim que eu me aproximei dele e perguntei como é que você está, ele disse: eu estou vivo por um milagre de Deus. Hoje à tarde eu estava almoçando com algumas das nossas células e um dos líderes da célula perguntou-me o que era um milagre. Como é que eu defini um milagre? E eu disse que milagre é toda e qualquer intervenção de Deus, seja ela natural ou sobrenatural. Se eu estou resfriado e depois de uma oração eu fico curado, ainda que eu esteja tomando todos os remédios necessários, eu considero que Deus me curou. Isso é um milagre. Mas um médico, ou um farmacêutico, ou um amigo que não crê em Deus vai dizer: você ficou bom por causa dos remédios. Mesmo milagres extraordinários do ponto de vista daquilo que nós experimentamos no dia a dia, podem ser de alguma maneira questionados. Por exemplo, uma pessoa que tinha um diagnóstico de um câncer inoperável e incurável. De repente, depois das orações da igreja, fica curada. Ela leva os seus exames para um médico que não crê em Deus e ele diz assim: alguém deve ter feito um diagnóstico errado. O milagre nunca se impõe.
O milagre não prova a si mesmo. O milagre não obriga ninguém a crer nele. Você crê em milagres porque você crê em Deus. E você não crê mesmo em milagres quando você não crê em Deus. Aqueles leprosos nos disseram isso de uma maneira muito contundente. 10 foram curados, 1 voltou para dar glória a Deus. Porque o milagre não convence ninguém de nada. Quem está convencido celebra o milagre. Quem não está convencido não celebra o milagre. Pelo contrário, duvida dele. Então o milagre para mim é o respirar de Deus. Deus respira e a vida acontece. Milagre para mim é que os olhos de Deus estão atentos. Deus olha e tudo muda. Milagre para mim é que as mãos de Deus estão estendidas. Porque elas estão sobre nós, nós somos guardados do mal. Isso é milagre. Milagre é que Deus está vivo e ativo no seu próprio mundo. No mundo que é criação de Deus. Quem não crê em Deus não pode crer em milagres. Por que isso tudo tem a ver com o livro de Esther? Porque o livro de Esther, por uma razão muito maravilhosa, lida com as duas perspectivas. O livro de Esther consegue ser uma visão não religiosa do mundo e, ao mesmo tempo, ser uma visão religiosa do mundo. Por quê? Porque eu não sei se você já leu o livro de Esther, que provavelmente é resultado do trabalho de um cronista da sua época, mas o livro de Esther não traz nenhuma menção ao nome de Deus. Você pode ler os 10 capítulos do livro de Esther e você não vai encontrar nenhuma vez, por nenhuma razão, em nenhum lugar, o nome de Deus ou qualquer menção a uma atividade de Deus. Não há no livro de Esther qualquer dica, qualquer declaração de que Deus tenha feito alguma coisa. Nenhuma. Talvez alguma Bíblia parafraseada, eu não tive a curiosidade de fazer uma pesquisa em Bíblias parafraseadas, possa até mencionar alguma coisa, mas não há nenhuma menção no livro original, no texto original. Nenhuma vez no livro de Esther há qualquer menção a Deus. Isso é extraordinário, porque afinal de contas é um livro da Bíblia. E isso é o que faz com que o livro tenha o seu outro lado. Por quê? Porque de repente alguém leu o livro de Esther, examinou-o cuidadosamente, estudou todos os seus versos, todos os seus parágrafos e chegou à seguinte conclusão: só pode ser obra de Deus. E aí colocou no cânon um texto sem nenhuma menção de Deus, de repente é palavra de Deus. Um texto que não faz qualquer referência a uma atividade de Deus, de repente é o próprio Deus falando com o seu povo. Por quê? Porque alguém olhou para a história e não conseguiu perceber Deus na história. Escreveu a história como se ela fosse resultado da pura e simples atividade humana. Mas logo em seguida, uma outra pessoa leu essa mesma história, olhou para esses mesmos fatos na perspectiva desse mesmo escritor e disse: é obra de Deus. Deus está por trás disso. Quem escreveu o livro de Esther é da escola do jornalista daquele jornal de Tupã. As coisas acontecem por acaso. Mas quem leu o livro de Esther é da escola do presbítero que eu fui visitar. Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo milagres. Então o livro de Esther consegue, de uma maneira especial, encarnar essas duas perspectivas. E por isso é para nós um ensinamento sobre como nós devemos olhar para a história das nossas próprias vidas. Nós podemos fazer uma escolha hoje. Nós fazemos muitas escolhas nas nossas vidas. Fazemos escolhas em relação a pessoas. Mas a escolha fundamental que nós somos desafiados a fazer hoje é se vamos olhar para a nossa vida na perspectiva de quem crê em Deus ou se vamos olhar para a nossa vida na perspectiva de quem não crê em nada. Eu quero olhar para a minha vida na perspectiva de quem crê em Deus. E eu sei que você quer olhar para a sua na perspectiva de quem crê em Deus. E isso fará toda a diferença. Mesmo nas lutas, mesmo nas provações, mesmo nas tribulações, fará toda a diferença. 3 momentos são inspiradores para nós no livro de Esther. O primeiro diz respeito à própria Esther. Esther era uma judia, prima de um sujeito chamado Mordecai, que na verdade também foi uma espécie de tutor dela. Seus pais morreram e seu primo, provavelmente bem mais velho do que ela, assumiu o desafio de criá-la e educá-la. Esther era uma mulher muito bonita, mas sem nenhuma perspectiva de uma vida melhor. Por quê? Porque ela era judia, no momento histórico em que o mundo era dominado pelo Império Medo-Persa. Império Medo-Persa que sucedeu o Império Babilônico, aquele do rei Nabucodonosor, que levou os judeus para a Babilônia, significando para eles um exílio de 70 anos. Quando o Império Babilônico cai, é o Império Medo-Persa que toma o seu lugar. Os judeus até recebem autorização para reconstruir as suas cidades, para reconstruir a sua vida, mas muitos ficam na região
dessa cidade chamada Suzã, muitos ficam fora de Jerusalém e das regiões de Judá, muitos não voltam, e os que voltam continuam sendo escravos de alguma maneira do Império Medo-Persa, que não impunha tantas obrigações, mas que reinava sobre os judeus, cobrando deles impostos e administrando a vida política deles. Os judeus tinham alguma liberdade, mas era uma liberdade assistida. Esther era uma judia, não tinha muitas chances de ser alguém na vida. Esther era uma judia, não tinha muitas chances de chegar longe. Por mais bonita que era, não tinha esperanças de uma vida melhor. Era uma judia. Só que de repente, o rei Assuero, um homem poderosíssimo, reinava sobre províncias sem fim, resolve dar uma festa. E nessa festa, ele resolve convidar príncipes, governadores de províncias, pessoas nobres, gente de todas as partes, representantes de todos os povos sobre quem ele reinava, para que todos pudessem contemplar a sua glória, a sua majestade, os seus domínios, o seu poder. Era uma festa de propaganda. Venham ver todos a grandeza do rei Assuero. Venham ver todos como o rei Assuero é um homem extraordinário. Venham ver todos como o rei Assuero é bondoso, generoso, forte. Vai dar uma festa de graça para mostrar quais são os limites dos seus domínios. Mas como todo homem que se preza, ele não mandava na mulher. Falei uma heresia aqui, né, irmãos? Desculpem, homens. Eu sei que vocês mandam em casa. Ok. Eu sei que nessa propagandaiada toda, Assuero, por fim, deixou a cereja do bolo. Agora eu vou mostrar para todo mundo a minha encantadora mulher. Se estão todos boquiabertos com o meu reino, agora é que eles vão babar, porque aí vem Vasti. E ela é lindíssima. Mandem chamá-la. Esperem um pouquinho todos, vocês vão ver a minha mulher. Vocês não viram nada ainda. Meu reino não chega aos pés da minha esposa. Formosa, maravilhosa. Eunucos, vão chamar Vasti, eu quero mostrá-la. Esperem um pouquinho, aguentem firme aí. Vocês vão conhecer a minha mulher. De repente volta um eunuco cabisbaixo. Rei, caiu um botão aqui, vem cá. Vasti pediu para você não encher não, que ela tá ocupada. Vasti estava dando uma festa para as mulheres. E o papo devia estar bom. Ela estava feliz. Que história é essa de Assuero mandar me chamar? Ele que se vire com a festa dele, eu não vou coisa nenhuma. E aí Assuero fica indignado. Todo mundo rindo dele. Assuero não manda nada. Já vimos quem é que manda nesse domínio todo aqui. Já vimos quem é que é a dona da festa. Vasti é que manda tudo. E aí Assuero fica indignadíssimo. Ele manda chamar os sábios. O que eu faço com essa mulher? É como o membro da igreja que manda chamar o pastor. O que eu faço com essa mulher? E os sábios se reúnem e dizem, olha, faça o seguinte. Tire ela do posto. Porque se ela continuar no posto, ela será uma vergonha para o reino inteiro. Porque ela não obedeceu o rei. Todo mundo obedece o rei. Nem dentro de casa ele manda. Tire ela do posto. E Assuero concorda, eu vou tirar essa mulher do posto. E aí alguém vem dar mais uma ideia. E faço um concurso de beleza. O primeiro Miss Universo da história. A mulher mais bela seja a nova rainha. Vasti era bonita, mas estava ficando velha. As irmãs não fiquem bravas comigo. Mas o mundo em que nós vivemos funciona assim. Assuero ficou encantado com a ideia. Eu vou arrumar uma mulher nova. Porque essa é a saída do mundo. Quando uma coisa não vai bem, a gente troca. Eu vou trocar de mulher. Eu vou arrumar outra. Um concurso de beleza. Que jeito melhor de arrumar uma esposa. E aí eles organizam um concurso e Mordecai inscreve Esther. Ela era muito bonita. Quando Mordecai inscreve Esther, ela chega no sujeito que está fazendo a seleção das mulheres e logo o principal responsável pelo concurso se encanta com ela. Ela cai nas graças dele, diz a Bíblia. E ele começa a favorecê-la. Passa para ela todas as dicas. Tudo que há de melhor, os melhores perfumes, o melhor tratamento. Esther vira a menina dos olhos dele. De repente, todas as virgens começam a se apresentar diante do rei. E o rei se encanta com uma apenas. Quem é? Esther. E Esther é elevada ao posto de rainha do Império Medo-Persa. Aquela judia, sem perspectiva de vida, é elevada à condição de rainha. Agora, um dia, um certo general do rei Assuero resolve arquitetar um plano para matar todos os judeus. Todos, sem exceção. Não apenas os que vivem em Suzã, mas todos os que vivem em todo o império. E ele consegue convencer o rei Assuero a tomar essa medida, a abaixar esse decreto, a fim de que todos os judeus morram. E quando o rei baixa esse decreto, Mordecai, que era judeu, primo de Esther, cuidava de Esther, manda chamá-la e lhe diz o seguinte, abrem Esther capítulo 4, versículo 14. Mordecai dizendo para Esther, versículo 14, porque se de todo te calares agora,
De outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, olha a frase de Mordecai, e quem sabe se para esta conjuntura é que foste elevada a rainha. Mordecai absolutamente consciente de que aquela hora poderia ser a hora especial, de que a ascensão de Esther não teria acontecido por acaso. Esther, não é à toa que você está aí, talvez tenha sido para esta hora que você foi chamada, então não se cale. E olha o que Esther responde, versículo 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Coragem dessa mulher. Eu vou. Talvez tenha sido mesmo para essa hora que eu cheguei até aqui. Eu vou fazer a minha parte. Esther entra na presença do rei Assuero. Há um sinal de que ela poderia ser aceita, ou estaria sendo aceita na presença do rei. Se ela aportasse ali a entrada do salão real, e o rei lhe estendesse o cetro de ouro, então ela poderia chegar, senão ela morreria. Quando Esther se coloca diante das portas, diz a Bíblia, que o rei Assuero lhe estende o seu cetro. E ela intercede pelo seu povo diante do rei. E o rei decide livrá-los. O que é que a história de Esther nos conta nesse primeiro momento? Qual é a lição que nós aprendemos aqui quando nós decidimos olhar para a história na perspectiva de quem crê? Nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nada nas nossas vidas acontece por acaso. Eu não sei o que você está passando, mas diga isso para você mesmo nessa noite. Deus está no controle de todas as coisas. Segundo episódio, Mordecai. Mordecai, como eu disse, era primo de Esther e era um sujeito um tanto quanto durão. Ele vivia sentado à porta do palácio porque ele sempre queria receber notícias de Esther. Ele queria saber o que estava acontecendo com ela, se ela estava bem, se ela estava indo bem nesse processo que a fez rainha, se ela estava segura, se ela estava feliz. Mordecai estava sempre à porta do palácio aguardando notícias de Esther. Acontece que Assuero resolveu eleger um certo general. O nome dele era Amã. Ele virou uma espécie de segundo homem no reino de Assuero. Ninguém tinha mais poder do que Amã, a não ser o próprio Assuero. E Amã ficou tão cheio de poder que por onde ele passava as pessoas se curvavam diante dele. Era uma espécie de ídolo. Todos o admiravam, todos o bajulavam. Acontece que um sujeito em toda a cidade de Suzã não se dobrava diante de Assuero. Era Mordecai. Ele era judeu, se dobrava só diante de Deus. Não podia se dobrar diante de homens. E Amã passava e Mordecai não se dobrava. Acontece que Amã, num primeiro momento, não presta atenção nisso, mas sempre tem a turma da fofoca. Não tem coisa pior do que gente fofoqueira. Fofoca que é pecado. Não importa se ela está institucionalizada na nossa época, meus irmãos e irmãs. Não é porque tem revista de fofoca e programa de fofoca que a fofoca virou uma coisa normal. Continua sendo pecado. Mesmo se está no programa de televisão, mesmo se está na revista. Fofoca é pecado. E a turma dos fofoqueiros de plantão chegou para Amã e disse assim: Amã, todo mundo te respeita, né? Ele, todo mundo respeita, pelo menos um. Tem um sujeito que não te respeita. Quem que é? Falou, é o tal do Mordecai. Você passa, ele não se dobra. E Amã, como é da natureza humana, ficou descontente com todo mundo que se dobrava para ficar preocupado exatamente com Mordecai. Porque assim, não importa quanto você tem, o que falta é o que dói. Não importa quantas pessoas gostem de você e falem que você é uma bênção. Se tem uma pessoa que não gosta de você, você fica encasquetado com ela. É ou não é assim? Não importa quantas alegrias você participe nessa vida, se há uma tristeza, é ela que conta mais. E Amã ficou indignado com esse tal Mordecai. E alguém disse, olha, mande matá-lo, porque assim ele vai influenciar os outros e já ninguém mais está se dobrando diante de você. E Amã fala, quer saber? Eu não vou matar somente a ele, eu vou matar todos os judeus. Para esse sujeito aprender. Onde tiver um judeu, por causa desse homem, esse judeu vai morrer. E aí o decreto do rei vem, aquele decreto pelo qual, em relação ao qual Esther teve que intervir. O decreto vem. E Amã está doido para ver Mordecai morrer. Amã está tão doido para ver Mordecai morrer que ele constrói uma forca gigante. Para depois que todos os judeus forem mortos, matar Mordecai na forca para todos assistirem. Acontece que o Mordecai, por ficar sempre ali na frente do palácio, um dia ele ouviu uma conversa.
Era uma conversa entre duas pessoas que estavam tramando uma conspiração contra o rei Assuero. E ele diz para Esther, Esther, estão armando para o rei, conte para ele. Esther vai lá e diz, olha, estão armando para você. E o rei diz, quem contou? Foi Mordecai, ele ouviu lá fora e ele quer te proteger. E o rei fica felicíssimo com Mordecai, anota nas crônicas que Mordecai o livrou, manda matar as pessoas que estavam conspirando contra o rei e a vida segue. Vem Amã, vem esse plano horroroso para matar os judeus. E quando tudo está feito, o decreto está baixado, está tudo resolvido para que os judeus morram. Meus irmãos, olha como é a ação de Deus. Um dia Assuero está com insônia. Assuero está com insônia. E aí, para distrair, ele pede para ler as crônicas do palácio. Que distração maravilhosa, não é? Coisa linda. Assuero fala, me tragam os livros das crônicas, eu quero ler. Estou sem sono. E aí alguém traz o livro das crônicas para Assuero e ele começa a ler. Na noite ele não consegue dormir. Note que o livro não fala sobre Deus. Mas aí ele lê. E quando ele chega na parte em que Mordecai manda avisá-lo que tem uma conspiração acontecendo contra ele, ele pergunta para os seus assessores, o que é que foi feito a Mordecai por ele ter salvo o rei? E aí alguém diz, nada. Ah, como nada? E aí amanhã chega, ele ouve um barulho no pátio, diz, quem está no pátio? Alguém diz, é Amã. Então mande chamar Amã. Amã vem. O rei pergunta para Amã assim, Amã, o que deve ser feito com alguém a quem o rei quer honrar? E Amã, obviamente, né? Amã disse, sou eu. Esse cara sou eu. Rei, eu não sei, mas se é uma pessoa assim a quem o Senhor quer honrar, tinha que ser uma coisa grande. E se ele fosse vestido do manto real, fosse colocado num cavalo real, e fosse levado a passear pela cidade com os principais do teu reino gritando, este é o homem que o rei quer honrar. O rei falou, lindo, Amã. Isso é lindo. Eu nunca ouvi uma ideia tão linda. Pois você vai fazer isso com Mordecai. E o Amã fica chateadíssimo, cabisbaixo. Por quê? Porque aí ele põe o manto no Mordecai, sai com Mordecai no cavalo real e ele vai gritando, olha o homem que o rei quer honrar. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Deus é fiel e Ele vai exaltar você no tempo oportuno. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós corremos tanto atrás de reconhecimento. Nós nos preocupamos tanto com o que as pessoas pensam de nós. Queremos tanto que as pessoas nos valorizem. Queremos tanto que as pessoas lembrem de nós, daquilo que fizemos por elas, quando entramos numa situação um pouquinho mais difícil. Nós nos defendemos tanto quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos acusados. A nossa vida consiste em buscarmos uma construção da nossa imagem na mente das pessoas. Queremos que todos nos amem, queremos que todos nos valorizem, queremos que todos se importem conosco. Nós mendigamos o amor das pessoas, mas nessa noite nós vamos aprender que Deus é fiel e Ele exalta o seu povo no tempo oportuno. Que nós não precisamos ficar nos defendendo. Mordecai não ficava todo dia, o rei não fez nada por mim, o rei não lembrou de mim, o rei nem me agradeceu, você vê, eu fiz um negócio lá, ninguém nem falou nada, eu cantei na igreja lá, ninguém nem me elogiou, eu arrumei um negócio lá na igreja, ninguém nem elogiou, porque eu fui não sei aonde, ninguém nem lembrou. Esse tipo de coisa não é coisa de crente. Porque o crente não está fazendo nada para que as pessoas reconheçam. O crente faz porque Deus é fiel. E Mordecai fez a sua parte. E quando Deus resolveu homenageá-lo, Deus o homenageou. Porque se você se exaltar, você se exalta. Se você se humilhar, Deus exalta você. Pascal dizia assim, querem que pensem bem de vocês, não falem nada. Não se defenda. Porque se você se defender, você se defende. Se você não se defender, Deus te defende. O que nós aprendemos aqui na perspectiva da fé? Nessa insônia maluca do rei, nessa maluquice toda que acontece aqui, o que nós aprendemos? Que Deus é fiel e Ele nos exalta no tempo oportuno. E por último, os judeus estão apavorados. Porque tudo isso está acontecendo e há um decreto pregado em cada parede de cada cidade. Os judeus vão morrer tal dia. Porque Amã foi tão mal, arquitetou de uma maneira tão cruel o que deveria acontecer aos judeus, que ele marcou uma data para os judeus morrerem. Sabe qual que era o decreto do rei? Quando chegar tal dia de tal mês, então todos os homens fortes, todos os guerreiros, todos os valentes, todas as pessoas de todos os reinos devem matar todos os judeus. Imagine, aqui no nosso meio um decreto. Dia 10 de dezembro desse ano, vamos matar todos os cariocas. Todos, não vai sobrar um. Aí os cariocas no nosso meio ficam, mas e aí? Como é que faz? Você é meu amigo, você vai me matar. Como é que funciona isso? As cidades ficaram em polvorosa. As pessoas choravam. Como extirpar
Os judeus que conviviam entre os outros. Há uma comoção geral, mas também havia quem tivesse ficado feliz. Eu não gosto de carioca mesmo, quero mais é que morram, eles diziam. Quer dizer, de judeus. Teve gente que ficou alegre, feliz, não via a hora. Por quê? Porque os judeus, onde eles punham a planta dos pés, aquela promessa se cumpria e eles prosperavam. Você sabe disso. No Egito foi assim, a ponto de o faraó dizer, vamos matá-los porque eles vão crescer e ficar maiores do que nós. Onde os judeus estavam, Deus os abençoava. Irmãos, até hoje é assim. Eu não sou um pró-judaísta, eu não tenho nenhum compromisso com essa teologia judaizante que tem retornado hoje do período de Paulo para os nossos dias como de uma máquina do tempo. Não sou adepto dessa doutrina, mas eu olho para a história e não há como negar que Deus cuidou desse povo. Um povo que passou por tantas tentativas de extermínio e continua firme e forte e uma das maiores potências do mundo. Calbart escreveu um artigo, A Questão dos Judeus, onde ele fala, impossível não reconhecer a fidelidade de Deus na vida desse povo. Impossível. Povos que passaram por muito menos não existem mais. Você sabe disso. Onde estão os maias? Onde estão os incas? Onde estão os astecas? Onde estão milhares de tribos indígenas? Povos africanos sumiram por muito menos. E os judeus estão aí. Onde eles põem a planta dos pés deles, Deus continua sendo fiel, porque Deus não esqueceu da sua promessa. Paulo diz isso, lá naqueles capítulos 9 a 11 de Romanos. Deles são as promessas, deles vem o Messias, deles é o testemunho. Muita gente ficou feliz sabendo que esse povo, que dá igual praga, e que fica rico, e que prospera, vai morrer. Tem muita gente que fica feliz com a desgraça de quem estava indo bem até ontem. Infelizmente, meus irmãos. Muita gente fica feliz com a desgraça de quem estava indo bem até ontem. E tem gente que não vê a hora do dia chegar. Mas aí Esther está lá na presença do rei Assuero. E o rei lhe faz uma pergunta. Esther, o que você quer? Peça-me o que você quiser e eu te dou até metade do meu reino. Ele estava encantado com ela. E Esther pede, tenha misericórdia do meu povo. É o meu povo, é a minha família. Eu não posso vê-los morrer. Mas por que então que eles vão morrer? O rei pergunta. Porque o rei só toma decisão, mas ele não pensa. Sem nenhuma alusão aos nossos governantes hoje que pensam muito. Mas por que eles têm que morrer então? Aí ela falou assim, porque você, rei, é assessorado por um cruel, criminoso, sanguinário, um homem assassino. Quem? Aí Esther diz assim, Amã. O mesmo Amã que tinha acabado de voltar do passeio com Mordecai. E aí o rei diz assim, Amã, ela é. Então mandem matar Amã. Aí alguém sugere assim, pois tem uma forca lá na praça. Uma forca enorme. Podem pendurar ele lá. E os judeus celebram a revogação do decreto do rei. Acontece que o rei revoga o decreto, mas os inimigos de Israel não revogam a decisão. E a batalha acontece. Só que os judeus estão tão felizes, tão confiantes que Deus está agindo, que eles vão para a luta. E a Bíblia diz que os judeus vencem todos os seus inimigos. Sabe o que nós aprendemos aqui por último, meus irmãos e irmãs? Que mesmo nas piores adversidades, Deus protege o seu povo. Mesmo diante das mais terríveis armadilhas, Deus protege o seu povo. Deus está no controle, Deus é fiel, Deus protege o seu povo. Esther não menciona nenhuma vez o nome de Deus, mas em todos esses episódios, nós descobrimos que Deus é fiel, que Deus está no controle, que Deus protege o seu povo. Vamos orar, feche os seus olhos. Deus é fiel, Deus está no controle, Deus protege o seu povo. Quantas vezes eu olho para a minha vida e não vejo a mão de Deus? Olho para a minha vida como fruto de uma série de coisas, erros e acertos, ou mesmo acaso, e murmuro, reclamo, me deixo abater, com a sensação de que a minha vida está à deriva, estou perdido, não tenho a quem recorrer. Mas hoje eu posso mudar a minha perspectiva. Talvez as circunstâncias não mudem nada. É possível que as circunstâncias não mudem. Mas eu vou ver a minha vida de um ângulo diferente. Quando me acontecer o que quer que me aconteça, Deus está no controle. Quando eu sentir que as pessoas não reconhecem o meu valor e as minhas iniciativas, Deus é fiel. Quando sentir que as pessoas se levantam contra mim, tentam me destruir, Deus protege o seu povo. Deus protege o seu povo. Pai, nós precisamos tanto de ajuda. Os nossos olhos não são treinados pela fé. São olhos céticos, desconfiados, incrédulos, ignorantes até.
olham para as circunstâncias, para as situações que vivemos e se convencem rapidamente de que estamos sozinhos. Nossa vida vai mal. Somos uma tragédia e não há quem olhe por nós. Mas nós queremos pedir a tua ajuda nesta hora, ó Deus, para que a tua mão toque os nossos olhos, porque nós queremos enxergar a vida com outros olhos. Queremos olhar com os olhos da fé. Fé que é a certeza daquilo que ainda não vemos, a convicção daquilo que não está presente ainda. Queremos ter olhos que vejam o invisível. Queremos ter olhos que vejam o futuro do Senhor preparado para nós. Por isso, nesta hora, nós confessamos os nossos pecados de incredulidade, desconfiança. E declaramos, ó Deus, por esta mesma fé que brota no nosso coração, pela presença do Teu Espírito, que nós vamos crer, que nós não nos deixaremos abater, que nós vamos seguir em frente. O nosso Deus está no controle. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus guarda, protege o seu povo. Ele é um refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Aumenta-nos a fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Toma-nos nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.